Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? E hoje eu vou falar um pouco da origem das repetições, né? E de alguma maneira, por que o nosso sistema, né, busca a repetição? Por que o nosso sistema vai buscando a repetição? E quando quando a gente vai caindo nas mesmas dinâmicas, né, nas mesmas situações, nas mesmas repetições familiares, tá? Nas mesmas questões familiares. Então, você pode estar aí deixando a sua pergunta, né? O que mais se repete na sua vida, né? O que você percebe que mais se repete na sua vida? O que você diz assim, olha, Rafael, se repete muito a questão do dinheiro, né? Muita questão de uma doença, por exemplo, uma o dinheiro, por exemplo, no mesmo padrão, né? A pessoa vai dizendo, nossa, eu não consigo sair do lugar, por mais que eu tente estratégias diferentes, por mais que eu vá tentando que eu faça cursos, que eu faça especializações, né? Por mais que eu mude de emprego, por mais que eu inove da minha empresa, o que acontece, né? Que isso está girando, o que realmente acontece, isso está girando, parece que não se resolve na questão financeira. Também tem outras repetições, né? Nas questões das doenças, né? Então, às vezes, nós vemos as repetições hereditárias na família, né? Por exemplo, em famílias que têm muito forte o Alzheimer, né? Então chega um certo momento da, da caminhada familiar, um certo momento da caminhada familiar, as pessoas continuam adoecendo, né? Vão adoecer. Tem a repetição das doenças autoimunes, tem a repetição de doenças, por exemplo, individuais mesmo, né? Então, por exemplo, como uma rinite, uma alergia, né? Uma doença de pele que se repete, que você vai percebendo que isso vai repetir. Nossa, cara, mas isso quer dizer que eu tenho isso, né? Então, volta e meia vai acontecer. Não, isso é uma repetição, gente. Isso é uma repetição. Repetições no amor, né? Então, vamos identificando principalmente nos relacionamentos, mesmo os padrões, né? Os padrões em que, de alguma maneira, vamos muda, tem gente que muda relacionamento, que muda de estação do ano, né? E a repetição do relacionamento é igual, né? Parece que aquele desejo, né, de dizer assim, nossa, eu garanto, né, que as pessoas são assim. Você vai ver, né, que as pessoas são assim. Você vai conferir como as pessoas são iguais, né? Parece que é uma estratégia inconsciente. É uma estratégia inconsciente para que todos nós, né, vamos de alguma maneira buscando os nossos traumas e as nossas dores, né? A gente vai buscando aquela situação em que precisa ser tratada na nossa criança, precisa ser tratada no nosso ser que foi nitidamente machucado em algum momento, foi nitidamente sofreu em algum momento da infância, né? O que encontramos, né? Geralmente a criança ferida por trás dessas dinâmicas, né? Desses movimentos, dessas dinâmicas. Então coloque aí para você o que você percebe que se repete, né? A repetição, gente, eu digo assim, a gente não percebe a repetição, né? A gente não percebe a repetição. Mas eu convido vocês, nós vamos fazer esse exercício para que você comece a identificar as repetições. Porque se você não identificar as repetições, de alguma maneira, você vai sofrer bastante, tá? Porque o que repete, né? É como às vezes no meu Instagram eu coloco muitas repetições, né? Então, por exemplo, uma pessoa diz assim, nossa, eu tenho muitos conflitos de relacionamento, né? Eu não consigo encontrar tranquilidade no meu relacionamento. Daí tu vai para trás, né? Por exemplo, assim, um relacionamento no qual a pessoa não é feliz no relacionamento, ela não consegue ser feliz. Aí a gente costuma ter aquelas dinâmicas, né? De dizer assim, mas é culpa do outro, né? Ou eu tenho o dedo podre, né? Ou é minha culpa, eu sou uma pessoa difícil. Então, geralmente são essas dinâmicas, né? Tem essas dinâmicas, ou culpa do outro, ou a situação realmente é difícil, a pessoa realmente é difícil. Então, ficamos, né, achando os problemas, né, ficamos encontrando os problemas no dia atual, né? Ficamos encontrando ali o problema pontual. Eu briguei no meu relacionamento
porque eu tenho conflito no meu relacionamento, porque eu deixei a toalha fora do lugar, né? E aí a pessoa fica ali, né? Ah, mas porque você deixou a toalha? Ah, porque ela não me entende porque eu deixei a toalha? Ah, porque eu estava atrasado? Porque eu dormi demais? Porque eu tenho que vai girando no dia atual, né? Naquele momento atual, nas justificativas atuais, e não temos o costume de olhar para trás. Não temos o costume de olhar profundamente no nosso sistema qual o essencial de um conflito, qual o essencial de uma... Ah, estamos sem dinheiro por causa do Covid, estou sem dinheiro porque o mercado parou, né? Porque as vendas diminuíram, né? Estou sem dinheiro porque o comércio de rolamento, né, para carrinho de rolimã parou, sei lá. Então, sempre nós temos o costume de olhar o problema agora, né, nesse atual momento. Nós temos o costume de olhar o problema somente da ótica do efeito. E não temos o costume de olhar ele amplamente, né? Não temos o costume de olhar os nossos conflitos de uma maneira mais ampla. E é exatamente isso que a gente faz e os movimentos sistêmicos e as constelações nos apoiam a olhar amplamente. Porque o que estamos vivenciando hoje, né? Você está vivenciando uma das etapas da repetição. Né? Uma das etapas da repetição. Nós vivenciamos uma das etapas. Então, ficamos muito focados, né? Eu também admito que às vezes eu também estou focado aqui no problema, né? Estamos focados aqui no problema, mas a essência do problema não é aquele conflito em si, aquele conflito que está acontecendo agora, entende? Então, às vezes, às vezes tem casais, por exemplo, que tem conflitos bestas, né? Que estão brigando porque, sei lá, o que seria o motivo besta para brigar, mas imagine aquela situação que você diz assim, meu Deus, logicamente, quando um terceiro olha, você diz, mas gente, é só uma coisa, o que tem de mais nisso? Tipo, não precisa brigar por isso, né? Tu fica, ou mesmo se você olha de fora, tu diz assim, meu Deus, não teria por que brigar tanto por isso. Mas o que acontece? Tem uma dinâmica profunda atrás, tem um movimento inconsciente atrás que vai buscando aquela situação. Tem uma dinâmica profunda atrás que vai buscando aquele adoecimento. Tem uma dinâmica profunda atrás, né, que vai buscando aqueles conflitos financeiros. Né? E é isso que eu tento trazer à luz aqui, né, para vocês, que eu trago à luz para vocês aqui, para que nós identificamos essas repetições. Né? Então, identificar essas repetições e curar esse sistema. Então, porque a repetição, ela, sabe aquele símbolo da reciclagem, né? Então, tem a matéria-prima, que o plástico se transforma num pote, num copo, né? Vai para o lixo, é reciclado, vira plástico de novo, vira copo de novo, né? Esse é o processo, né? Esse é o processo. Então, por exemplo, nós costumamos a ver os problemas individuais, né? E não costumamos ver o ciclo todo, né? Não olhamos o ciclo todo. E o ciclo todo, ele está envolvido, né, nesta roda, nesse círculo aqui, né, nessa situação em que vamos encontrando as repetições. Então, por exemplo, né, se você vai me dizer assim, Rafael, eu tenho um problema que não consigo me relacionar, não consigo arrumar um companheiro, um namorado, né, não consigo me relacionar bem. Né? Então, aqui tem um problema, né, tem um conflito que pode estar acontecendo vinculado a algo traumático na família, algo muito traumático na família. Então, por exemplo, a pessoa diz assim, olha, eu, desde que terminou meu último relacionamento, eu não consegui mais encontrar alguém legal, né? Então, a pessoa vai dizer assim, não consegui encontrar mais alguém legal. E aí, qual que é a tendência? O conflito atual, o que é o normal, né? O que normalmente as pessoas fazem? Tá, eu não consigo encontrar alguém legal desde o meu último relacionamento. Então, a gente pega, essa pessoa está pegando a vida em uma parte, tá? Ela está pegando a vida em uma parte. Então, ela pega aqui, término do relacionamento anterior, e desde então, pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não encontrei mais ninguém, né? Aí, fica girando aqui.
fica girando aqui, né? Não passa daqui. Desde o último relacionamento que eu terminei, não encontrei mais ninguém legal. Fica rodando aqui, girando aqui, tá? Aí o que vai dizer? O que essa pessoa diz? Ah, mas o que acontece é que os homens não querem mais nada com nada. Os homens não querem mais com nada. Então, a pessoa vive esse período aqui, esse momento. Desde o meu último relacionamento, os homens que eu encontrei não querem nada com nada, não querem nada sério. E aqui fica, né, distraído em algo que não é a solução. Né? Fica totalmente distraída em algo que não é a solução. Então, fica aqui girando. Porque o homem não quer nada com nada, porque hoje em dia está difícil de achar alguém que queira algo sério, porque na questão dessa pessoa, né? Tem gente que acha pessoas que querem algo sério com ela todo o tempo, tá? Só ficar solteira que já vai ter vários que vão querer algo sério com ela, né? Então, o que acontece aqui? Então fica nesse movimento, né? Eu fico encontrando, né, a pessoa que diz assim, eu fico encontrando homens, né, que não querem nada sério. Então fica girando nesse movimento. Não passa a barreira aqui para trás, não vai para trás. E aí o que vai andando, né? Como vai andando a vida, né? Como que a gente começa a identificar uma relação? Observando, né? Questionando, se questionando, entendendo, compreendendo como isso funciona, essas dinâmicas. Então, ok, desde o meu último relacionamento, eu não encontrei ninguém que queira algo sério. E aí, hoje, por exemplo, a pessoa diga, estou sozinho. A pessoa diz, eu estou sozinho. Então, nesse movimento aqui, passou-se 3 anos. E aí você se pergunta um pouco na vida. Ok, passou 3 anos. No meu último relacionamento, a pessoa diz assim, eu tinha 25 anos. Ok, a partir dos meus 25 anos, olha só como o sistema é. Antes dos 22, por exemplo, a pessoa diz, eu namorei dos 20 aos 25. Dos 21 aos 25. Aí a pessoa vai dizer assim, eu namorei dos 21 aos 25. Ok, daí você encontrou um relacionamento, você tinha um relacionamento, daí houve uma ruptura, houve um término. O que mudou na tua cabeça? O que mudou no teu sistema? De alguma maneira, a partir dos 25 anos, uma hipótese, é que você começou realmente a casar, a pensar em casamento e ter filhos. Antes você talvez esteja namorando, queria viajar, estava terminando a universidade, estava terminando um projeto particular, e aí a sua cabeça, o seu movimento de vida estava num outro fluxo. Estava, por exemplo, num fluxo de namoro. E aí, em algum momento, entrou num fluxo, por exemplo, de querer se casar. Entrou num fluxo, por exemplo, de querer se casar. Um fluxo, por exemplo, de querer ter filhos. E aí aquele relacionamento já captou essa informação e se separou. Essa pessoa foi embora. Por que ela foi embora? Porque ela não queria se casar? Não, talvez ela não podia se casar. Ou talvez você não pode se casar. E aqui nós começamos a nos perguntar o que acontece. Se uma pessoa não pode se casar, inconscientemente ela não pode se casar, ela vai atrair para o seu sistema. Nós atraímos, né? Isso é física quântica, nós atraímos para o nosso sistema aquilo que tem dentro de nós. Tá? Você não atrai nada que não seja para ti. Eu não atraio nada que não seja para mim. Então, nós atraímos para o nosso sistema o que está dentro de nós. Então naquele movimento, né, talvez o namoro dava certo naquele tempo ali, porque você estava focado em outras coisas, que era só um namoro mesmo, estava dividido, já estava pensando, o namorado ou a namorada era simplesmente um movimento ali de namoro, por exemplo, mas não era um movimento, não, a outra alma não recebia informação, né, ou dizia assim, não, eu só quero isso contigo por enquanto. Quando mudou dentro de algum, né, um deles, deu esse movimento, não, eu vou para frente, eu quero ir para frente. A partir de então, pode ter acontecido esse bloqueio, né? Pode ter acontecido esse bloqueio. E aqui que nós começamos a nos perguntar, né? Por que eu não posso ter um relacionamento? Porque se você fica aqui na dinâmica, todos os homens são iguais, fica se queixando,
fica dizendo assim, porque nem todo mundo, hoje parece que somente os decentes estão namorando, né? Quem é gente boa tem um relacionamento já, agora não consigo mais arrumar. Então, o que acontece, né? O que acontece? Se eu ficar aqui no atual encontrando desculpas, né? Fica encontrando dores, fica encontrando movimentos de justificativas porque não encontra um relacionamento. Obviamente, você não vai sair dessa dinâmica. Não vai sair dessa dinâmica. Precisa se perguntar, né? Precisa acontecer um movimento de se perguntar o que acontece, né? O que realmente acontece. Qual a repetição. Então, como que a gente se pergunta? Como começamos a nos perguntar. A primeira pergunta que eu faço, né? No caso do relacionamento. Eu estou disponível a me relacionar? Essa é a primeira pergunta, porque nós temos que sair do foco do problema. Por exemplo, a pessoa diz, porque não existe homens, não existe o quê? Não, a primeira pergunta é, eu estou disponível a me relacionar? Eu estou afim de me relacionar? Né? Aí, não, eu estou muito afim, eu quero um relacionamento. Ok. Então, você está disponível conscientemente? Sim, eu quero ter um relacionamento. Ok. Então, você está disponível conscientemente. Tem pessoas que já estão indisponíveis conscientemente, já estão dizendo, não quero, e compram, né? Meu Deus, se gruda, né? Eu dou muita risada nisso, né? Eu tava assistindo aquele Big Brother, daí tinha uma mulher lá que disse, eu não quero, meu Deus me livre, né? Deus me livre ficar com alguém e depois no outro dia ficar grudada no cara aqui dentro do programa, né? Quem diria? Sim, gente, às vezes eu assisto Big Brother. Aí, quem diria que eu vou ficar aqui grudada nesse homem? Ela pegou e ficou com o cara numa festa, no outro dia tava lá no pé dele. Né? E aí, ele até teve crise de ciúmes, brigou lá com uma outra e tal, fez um escândalo. Aí, deve ficar a pessoa, cadê, né? Debochando lá. Cadê aquela fortuna lá que disse que só queria dar uns beijos e tava tudo bem, e daí no outro dia tava com crise de ciúmes. Né? Porque, obviamente, né, a gente mente, né? As pessoas mentem para si mesmas, né? Elas vão mentindo para si mesmas para contar historinhas, né? Vão contando historinhas como se não precisasse, no caso dela, né? Não preciso dos homens, né? Claro que ela tem um grande conflito com o pai, né? Uma grande briga com o pai. Então, essa pessoa fica ali vivendo os conflitos, se emaranhando, se enroscando nos conflitos, né? Fica ali brigando, arrumando encrenca, né? Fica ali sofrendo de um pouco, né? Ela vai dizer, né? Próximo movimento ela vai dizer, viu como eu tinha razão que os homens não prestavam, porque ele ficou comigo uma vez e depois não quis mais ficar comigo. Aí ela vai pegar e vai dizer, viu, só como eu não preciso dos homens, né? Parece eu por mim aqui. Eu por mim é um outro contexto. Daí tu começa a entender, né? Tu diz assim, meu Deus, né? Essa pessoa buscou a dinâmica, né? Buscou uma dinâmica de encontrar o homem que não estava nem aí para ela, o cara não estava nem aí para ela. Ela forçou uma situação, o cara, por alguma crença, né, masculina, talvez não consiga dizer que não, né? Ou por pensar com outro lugar, pensar com a cabeça de baixo, o cara acabou ficando com a mulher sem nenhuma pretensão e intenção. Mas aí o que acontece nesse movimento? Ela foi buscar ele, ela insistiu em buscar ele. Né? Então, nesse quesito, nessa questão do Big Brother, ela foi buscar ele. Ela, de alguma maneira, né, uma mulher muito revoltada, né, muito de opiniões fortes. Eu digo que pessoas de opiniões fortes geralmente são pessoas que, né, que têm opinião forte, elas impõem fortemente as opiniões delas, né? Eu não estou correto em tudo, nem ninguém está correto em tudo, então pessoas de opiniões fortes às vezes são aquelas pessoas que não querem impor a opinião deles, né? Querem impor de todo jeito, querem provar que estão certos. Então, ela sempre tem uma postura, né? Essa pessoa tem uma postura muito grande de dizer assim, eu não preciso dos homens. Né? Essa mulher tem uma postura gigantesca de dizer, eu não preciso dos homens, não preciso. Aí ela viu, é bonito, eu quero dar uns beijos, quero não sei o quê, não sei o quê. Foi lá e pegou o cara, pegou meio a força o cara, quase, né? E aí, no outro dia, o cara não quis mais ela. E aí, ela entrou na revolta. Mas, você pergunta para a consciência, né? Vou perguntar para a consciência. Mas você não disse que
queria só dar uns beijos e que Deus me livre, né? Falou para todo mundo. Deus me livre, tá agarrada num homem dentro do programa do Big Brother, lá no sofá. Ui, credo, que nojo. Foi o que ela fez. Aí no outro dia ela estava atrás com crise de ciúmes. Então, veja, aqui ela foi buscando, ela quer se relacionar, ela quer muito se relacionar, ela quer muito ter alguém. Né? O inconsciente dela quer ter bastante alguém, né? Precisa de alguém. Né? O inconsciente dela é isso. O que ela foi buscar? Um homem indisponível. Ela forçou ainda. Né? Ela não observou. Se tivesse um homem disponível para ela ali naquele movimento, ela não ia ver, não ia enxergar. Não ia se perceber. Ela foi buscar aquele mais indisponível possível. Para quê? Para provar inconscientemente para ela que os homens são indisponíveis, que os homens não prestam e que ela não precisa do homem. Ela precisa reafirmar aquela crença interna, aquela questão interna que ela tem. Ela buscou essa repetição. Aí depois, no outro dia, né, nos outros dias, o que ela foi buscando? Foi vivendo os conflitos, né? Foram tendo as reações mais viscerais, que a gente chama, né? Começou a ter reações viscerais frente ao conflito. Né? Deixou de ser uma reação mental e uma reação de coração e começou a ter uma reação visceral. Né? A reação visceral foi de brigar, de achar conflito lá com uma outra guria lá. Então, dentro do próprio programa, por isso que eu assisto isso, né? Então, ali a gente vê muito das dinâmicas familiares, inconscientes. Ah, mas não tem ninguém familiar ali. Tem, a gente vê ali as dinâmicas inconscientes. Esse homem ficou com ela por quê? Porque ele também é disponível. Né? Se o cara é disponível, ele não vai ficar com uma pessoa por ficar. Percebe? Ele não vai ficar com uma pessoa por ficar. Ele não vai dizer assim, ah, tá, vou ficar porque eu sou homem, tenho que dar um beijo aqui, né? Não vai ficar em alguém por ficar. Ele vai ficar por inteiro. Se ele está realmente por inteiro. Né? Essa é uma pessoa funcional. Aqui ficaria pela metade, nesse movimento é uma pessoa disfuncional. Né? Ele está numa relação disfuncional, desentrado numa relação disfuncional. Né? Então, houve um momento ali, uma relação de uma noite, no caso ali, uma relação totalmente disfuncional. E depois já apresentou, né? Então teve uma noite de relação, né, boa, digamos assim, né? Primeiro o encantamento, querer uma relação boa, uma noite, e depois uma semana já de relação ruim. Então, saiu da relação, buscou uma relação, qual que buscou? A relação conflituosa, para que ela fique alimentando a relação conflituosa. Então, nesse momento, né, nesse procedimento, o que normalmente nós fazemos? O que normalmente as pessoas fazem? Elas ficam ali. Ah, mas ele fez isso. Ele fez... No Big Brother dá para ver muito bem isso, gente. Dá para ver totalmente como a pessoa está ali no problema atual dela. Ela está ali girando, ela está ali julgando os outros, está ali brigando, se defendendo. É um jogo também, né? Então, que também mexe com a parte visceral, né? O dinheiro mexe com a parte visceral, né? Com a parte da subsistência. Então, não mexe aqui com a parte do sentir, né? Do coração e da parte mental. É uma parte visceral, né? Então, a pessoa está ali, tá quase na parte primitiva, né? O ser humano está na parte primitiva. E aí, ok, ela fez esse movimento. E aí, o que eu observo, né? O que eu vou observando nesse movimento? Né? Nesse movimento, ela simplesmente ela não consegue ver saída. Ela não consegue ver saída. Porque ela não está olhando para a saída. Ela está olhando para o conflito. Então, qual vai ser a saída? Vai ser repetir a encrenca. Ela vai entrar no movimento, os homens não prestam. Porque, veja só, eu tenho que me virar sozinha. Eu sou mais eu. Ela entra novamente no processo de reafirmação. Ela já está entrando nesse processo de reafirmação. Então, eu acho que dá até para fazer acho que eu vou fazer um momento live de Big Brother só para a gente olhar os comportamentos lá, já que eles entraram no programa, né? Para isso, então eles se dispuseram a escancarar a sua vida, né? Então, a partir disso, entrou nesse movimento e disse assim, olha, veja só como os homens não prestam. Vejam só como os homens são todos iguais. Obviamente, ela não consegue se relacionar. Mas o que ela buscou lá no início? Ela buscou o mais indisponível possível.
Ela mesma criou essa situação. Ela mesma buscou essa situação. E ela mesma já entrou nessa relação, né? Por exemplo, dizendo assim, eu não quero nada sério. E depois, outro dia, queria algo sério, queria outra coisa. É uma mentira que as pessoas contam. Quando fica com alguém que não quer algo sério. Pelo menos um dos dois quer algo sério. E aí, nessa dinâmica, nesse movimento, o que ela vai provar agora para si mesma e para a vida? Ela vai provar que os homens não prestam. Né? Depois ela vai dizer que foi ruim, que não sei o quê, né? E aí o cara agora foi pro paredão, daí o cara talvez saia, ela vai dizer, viu como o público me deu razão, né? Que eu estou certa, que esta pessoa era ruim, que ele era ruim. Né? Onde que as pessoas começam a buscar aliados, né? Nós começamos a buscar aliados nesta dinâmica. Né? Começamos a buscar aliados, né, para dizer que nós estamos certos, ou pessoas que vão nos apoiar. Né? Ela vai dizer, olha, o público viu que eu estava certa. Né? E aí vai alimentar o quê? Realimentar o processo que precisa dos homens. Show! E aí? Como é que sai disso? Porque se a pessoa vai lá e busca toda vez um homem indisponível, como é que ela sai disso agora? Né? Como é que ela sai disso? Porque o roteiro a gente já sabe. Busca o homem indisponível, no outro dia é rejeitada, né? Rejeitada, entra na postura de eu sou a fortuna, eu sou a cara, né? Eu sou fortuna, aí volta para o estágio de dor, entra no estágio de dor de abandono, né? Afasta novamente os homens, né? Dizendo não preciso dos homens, entra na revolta, na postura da revolta, até o corpo muda, toda a postura muda a postura da revolta, e aí continua trabalhando, né? Andando na vida como se não precisasse dos homens. Como que interrompe isso? Então, nesses movimentos que nós vamos observando isso. Então, por exemplo, essa mulher, ela realimentou, né? Ela fez o ciclo, ela realimentou. O que precisa fazer? Primeiro momento, se afastar, se perguntar, né? O que acontece, o que está acontecendo, que realmente eu não estou precisando dos homens. Por que isso está no meu sistema? Aí nós precisamos dar um passo atrás, ok? Como era a relação da sua mãe com o seu pai? Nossa, minha mãe sofria com meu pai, sofria muito com meu pai, e blá, 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 blá. Daí vem a história, né? Vem a questão. Zopa, né? O que acontece, né, nessa repetição aqui? Então, repete algo na tua vida, repetiu ali na tua vida um conflito, aí você voltou para trás. Não, a minha mãe sofreu muito com meu pai. Ok. Desculpa, gente, deu uma preguiça aqui. Então, nesse movimento, o pai, né, vai lá e vê. Né? Então, a gente sai da dinâmica da mulher lá, quase agressiva, né, para com o homem, sai dessa dinâmica e traz lá para a menina, né? Traz lá para a menina nesse contexto. E aí a menina, aqui, o que essa menina vivenciou? Né? O que essa criança vivenciou na infância dela? Quais foram as adaptações de vida que ela teve? Gente, nós somos nada mais, nada menos do que seres adaptados. Nós somos pessoas adaptadas. Nós somos seres adaptados aos nossos conflitos. Né? Nós somos pessoas que devido aos nossos conflitos, nos adaptamos a algo. Tá? Então, devido a alguma dinâmica, alguma situação, nos adaptamos. E aí, então, quando ela era uma menina pequena, ela se adaptou a não precisar do homem. E aqui ela precisa curar. Percebe? Percebe isso? Porque se ela não cura isso, ela novamente vai forçar situações. Né? No caso dessa Big Brother, ela vai forçar situações para definitivamente, né? Ela foi lá buscar o cara indisponível. Né? Ela foi relativamente buscar o cara indisponível. Lá na vida adulta dela, ela foi buscar lá, ela forçou quase ficar com o cara lá no Big Brother. Então, ela buscou o cara mais indisponível para reviver a dor, porque ela teve uma dor. A curtinha, sofreu talvez
5 minutos? Talvez sim. Mas ela reviveu a dor dela. Daí, quando ela reviveu a dor dela, esse movimento da dor dela, então, ali no Big Brother, né? Então, ela reviveu a dor dela. Então, qual o padrão que ela volta? No padrão da defesa. O padrão do que ela aprendeu como se defender. Então, como que ela vai quebrar isso, né? Por exemplo, se essa mulher lá fizesse um movimento sistêmico, tivesse aqui na nossa live, ela teria que voltar lá para a infância e curar essa relação com os pais. Curar profundamente essa relação com o pai e a mãe. Percebe? Então, nesse quesito, né? Se ela buscasse se curar essa relação, ela teria mais força. Né? Teria cura e força. Então, como que ela teria que curar? Né? Ela precisaria de um facilitador, né? que levasse ela, que conduzisse ela, e ela começasse a entender que a vida dela teve aquele porém e teria que tirar a força conflitual do relacionamento do pai e da mãe. Né? Muitas vezes a gente coloca muitas forças a força conflitual, carregamos muito a carga conflitual dos nossos pais. Né? Carregamos muito fortemente essa carga. E aqui existe uma dinâmica sistêmica, tem um movimento sistêmico que a gente faz para que a gente quebre, né? Para que você quebre esta dinâmica. Então, porque ela ficou aqui, ela vai ficar aqui ó, a vida inteira dela. Entende? Ela vai ficar aqui, ó, buscando o homem disponível, né? Pirando, tiltando, vai dizer, ó, eu não preciso dos homens, tu fica só solteira, né? Se agiganta, como se não precisasse de ninguém. Gente, é uma mentira. A pessoa que diz que não precisa de ninguém é uma mentirosa, outra não tem noção da vida. Talvez, não precisa de alguém para comer, claro, você come sozinho, você dorme sozinho, dorme, né? Mas você dizer assim que tu não precisa de ninguém é uma mentira. Você é uma pessoa que está mentindo para si mesmo. Né? Nós precisamos um dos outros. Nós temos um senso de pertencimento muito grande. Né? Você pode limpar a tua casa? Não pode, mas se tiver uma pessoa que venha servir ali, venha limpar a tua casa enquanto você está trabalhando, vai te ajudar, a gente precisa, nem que seja uma faxineira, né? Então, se você tem um trabalho e tem a creche, você precisa da creche, então nós sempre estamos precisando um do outro, né? Então, ninguém precisa, quando você diz, não precisa de ninguém, você diz, como assim, gente? Se morrer, cara, tu vai precisar de alguém que te coloque dentro de um caixão e te joga dentro da terra. Para de mentir para si mesmo, você não precisa de ninguém. Não, mas eu não preciso de homem. Para ver exatamente a dinâmica, né? Continue mentindo para si mesmo. Como que cura, né? Como que vai curar? Ou não precisa das mulheres, em alguns homens. Como que vai buscar? Precisa ir lá na relação da infância, precisa ir lá no pai e da mãe. Por isso que os movimentos sistêmicos são muito, muito fortes, né? Quando a gente realmente sai das dinâmicas, sai das repetições e encontra realmente essa cura, né? Encontra realmente o movimento para curar, né? Essa repetição, que para ela seria, por exemplo, entrar lá, né? Voltar à criança e dizer assim, pai, mãe, né? Vocês ficam com as coisas de vocês, não é assunto meu, precisa respirar, não é assunto meu, não é algo meu, e eu tenho uma vida diferente, precisa também um movimento de cura diferente. Precisa mudar uma imagem aí dentro. Precisa mudar uma imagem que está rodando aí dentro. De como é os relacionamentos. Porque toda imagem gera um filme, né? Toda imagem gera um filme. Então, nós vamos repetindo os filmes. E que filmes aí estão girando na sua cabeça? Né? Que filmes estão rodando na sua cabeça? Beleza, gente? Gratidão a todos. Um bom dia, um excelente dia.